O Brasil atingiu, em 2016, e provavelmente 2017 será mais, a marca de 62.517 homicídios. Recorde. Passamos de 30 mortos por 100 mil habitantes. No caso, 30,3 como país. Costuma-se dizer que no Brasil se mata o mesmo que se mata na Guerra Civil da Síria. Essa conta está errada. Mata-se mais do que na Síria. Porque na Síria você tem que descontar os soldados que morreram. Soldados são soldados, não são civis, eles estão em guerra. E aqueles que pertencem a movimentos guerrilheiros ou terroristas, cada um chame como quiser, as milícias armadas. Civis mesmo, a morte proporcional na Síria é muito menor do que no Brasil. O Brasil tem características, os mortos do Brasil têm características de genocídio. Houvesse algum componente étnico nessas mortes? Não há. Houvesse algum componente étnico, estaremos diante de um genocídio. E quando a gente chega... atenção, isso é um país que se condena. A mortandade de jovens é um negócio absolutamente escandaloso, absolutamente horroroso, absolutamente estúpido. Atenção, meus queridos, 49,1% das pessoas que morrem no Brasil entre 15 e 19 anos morrem assassinadas, Maia. Morrem assassinadas. Desses mortos, do conjunto dos mortos, 56,5% são homens assassinados, são jovens do sexo masculino assassinados. Quando você vai para a faixa de 20 a 24, continua escandaloso, 46% dos que morrem assassinados. Porcentagem de homens aí, 52,4%. De 25 a 29, 36,1%. Na faixa ainda superior... E veja que eu estou pegando a faixa das pessoas economicamente ativas. Exceção feita a 15 a 19, que é discutível, o resto é população economicamente ativa. De 30 a 34 anos, 26,4%. Né? 33% homens. É um escândalo. Isso deveria nos envergonhar. Isso deveria ser... Este, sim, um dos principais temas das disputas eleitorais, das campanhas políticas, do debate político. E, no entanto, as pessoas driblam este assunto. Procuram se afastar dele. Há desigualdades regionais brutais. Né? Você tem em São Paulo menos de 10 mortos, um pouco mais de 10 mortos por 100 mil habitantes. Né? É 10,9, acho. Não é um índice do qual a gente deva se orgulhar, já que a média da Europa civilizada é 1. Né? Mas, quando se compara com Sergipe, aí então a gente pensa, porque Sergipe morre 87 pessoas por 100 mil habitantes. Quer dizer, que diabo está acontecendo no Brasil? Há um erro aí de formulação de política pública na área de segurança que é evidente. Porque não adianta falar, é a pobreza. Não é a pobreza. Ela não ajuda. Mas se vocês quiserem saber, o Nordeste foi a região, junto com a região Norte, as duas regiões que mais cresceram no Brasil nos últimos anos. Aumentaram a sua participação no PIB. E o que aconteceu no mesmo período com a violência? Explodiu. Onde? No Nordeste e na região Norte. Os dados estão todos lá no blog, estão no Atlas da Violência.
é erro de política de segurança pública. Né? O próprio Atlas comete uma injustiça com São Paulo, diz assim, por que São Paulo é tão disparo em relação ao resto do Brasil? Por que é tão diferente? Quer dizer, o segundo estado que mais mata no Brasil é o dobro de São Paulo. Acho que é Piauí. 20 alguma coisa. É o dobro de São Paulo. 21,8. 21,8. Entendeu? Quer dizer, então, quando você pega... Isso não é pouca coisa. Quer dizer, o segundo que mais mata é o dobro. Hã? Aí fala assim, não, é que o PCC impôs a ordem aqui. O próprio Atlas flerta com essa possibilidade. Obviamente, me parece uma desculpa, uma resposta delinquente. Então vamos torcer para o crime organizado botar ordem no resto do Brasil também, é isso? Que tal a gente considerar que a polícia de São Paulo, eu disse ontem, é mais eficiente do que a polícia do resto do Brasil? É a polícia menos infiltrada por bandidagem que tem. Há um estudo a respeito comparando a polícia de São Paulo e do Rio. A diferença é brutal. Polícia militar, eu estou dizendo. 100 mil homens. Já disse, se 1% fizer bobagem, são 1.000 homens fazendo bobagem. Se você tiver 1.000 homens na PM fazendo bobagem, a imprensa não cuidaria de outra coisa. Ainda que 99% tivesse direito. O problema é que isso é residual na PM. E não quer dizer que não tenha problema, tem problema. Mas a hierarquia funciona, a estrutura funciona dentro das precariedades que temos. E claro, mesmo em São Paulo, eu não sou bobo, é preciso que a gente veja que há diferenças. Né? Mata-se no Jardim Ângela mais do que em Moema. Então é evidente que pobreza, condições de vida, tem uma interferência nesta questão, mas não determina essa questão. Porque se determinasse, seu Coutinho, com o Nordeste que cresceu mais durante 10 anos, a violência teria caído. E não aumentar. E ela explodiu. Não é que aumentou, ela explodiu. Explodiu. Foi um negócio escandaloso. Enquanto despencou em São Paulo. Então você tem outro dado importante. São Paulo tem 22% da população, mas tem 40% dos presos. Negar que existe uma relação aí... estados que prendem mais, mantêm mais bandidos na cadeia, mais bandidos estando na cadeia, não estão fora da cadeia matando pessoas. É simples. Mas tem muitos presos que não deveriam. Sim, é verdade. Não deveriam estar presos, estão lá. Esse é um outro problema que eu acho que tem que ser enfrentado também. E, infelizmente, o único candidato que costuma se ocupar disso, e hoje voltou a tocar no assunto, é o Jair Bolsonaro. Fala disso e fala barbaridades, absurdo. Uma das propostas do Bolsonaro é simplesmente franquear o uso de arma, distribuir portes de arma para todo mundo. Né? Integrando aí o lobby, no caso dele não sei se é remunerado ou não, de alguns o lobby do armamentismo no Brasil. Maiara, 71% dessas mortes foram praticadas por armas de fogo. Quer dizer, as pessoas praticaram, o instrumento foi arma de fogo. Porque se a arma está à mão, a depender do que o cara usa. Até porque a arma de fogo impede o choque pessoal, ele não precisa do choque pessoal. 71%. Será que espalhar arma resolve num país em que... Atenção, 71% desses 62 e tantos, você está falando de quase 45 mil pessoas assassinadas por armas de fogo. E nós vamos distribuir mais armas de fogo? Vamos facilitar o acesso às armas de fogo? Porque aí a pessoa pode se defender. Todos os dados objetivos demonstram, e existem no máximo exceções, que pessoas não especializadas, quando vão tentar se defender com arma de um bandido, acabam morrendo e a sua arma ainda é levada. Temos de tomar alguma providência nessa área.
Temos de tomar alguma providência nessa área, e muito séria, e não estou vendo, infelizmente, uma mobilização dos candidatos da política para tratar desse assunto. Estamos caminhando para o que é um desastre civilizacional. Daqui a pouco, a gente vai achar que morte por tiro no Brasil é uma coisa comum, é parte da nossa cultura, não é? Assim como o samba, a pororoca e as cataratas do Iguaçu, né? E não são, acreditem. Hashtag pronto, lei. O É da Coisa, na Band News FM.